gostaria de oferecer ao professor José Eduardo Franco essa coletânea de artigos que foram publicados ao longo de 20 anos, em jornais e revistas vários, e que eu organizei na forma de uma espécie de história informal do teatro ocidental, dos gregos até anteontem à tarde. Mas, muito bem, ótimo. Tá? Muito obrigado. Então, um pequeno presente Muito obrigado. para você. Bom, vou cantar essas duas músicas aqui, que fazem parte, foram feitas em ocasiões diferentes, mas depois eu as aproveitei numa peça chamada Vivendo de Brisa, a história inventada do compositor Geraldo de Matos. É uma comédia musical que deve ser encenada por um diretor de Brasília chamado André Amaro este ano, em Brasília. Nós conseguimos lá um patrocínio do FAC, foi a terceira tentativa, 2 nãos e agora um sim. Então vamos conseguir fazer. Então essa chama-se Nome da Musa, e a segunda chama-se Gafieira Moderna. Gafieira, para quem não sabe, é uma casa noturna, uma casa em que se dança com música ao vivo, e é uma casa de pessoas remediadas ou pobres. A expressão nasceu quando um jornalista snob disse que essas casas eram casas em que se cometiam muitas gafes, como se todo mundo tivesse que se orientar por um único código, né? E aí virou gafieira, né? A gafieira é a segunda. Essa, Nome da Musa, é mais lírica e menos sambística. Então... O nome da musa não cabe no metro, assim como a blusa não cede 1 milímetro. Seu nome, meu cetro, palavra confusa, distante quilômetro ainda se usa, não cabe na forma que aspira a prendê-la. Sem nomes ou normas é muito mais bela que pode o poeta, se as pobres palavras não chegam às lavras da cálida teta daquela que hoje há. Doce problema é forma que foge, ou mais um poema. O nome da musa não cabe no metro, assim como a blusa não cede 1 milímetro. Seu nome, meu cetro, palavra confusa, distante quilômetro ainda se usa, não cabe na forma que aspira a prendê-la. Sem nomes ou normas é muito mais bela que pode o poeta, se as pobres palavras não chegam às lavras da tépida teta daquela que hoje há. Doce problema é forma que foge, ou mais um poema. Por hora, opa, saiu aqui uma nota fora do metro, pode acabar aqui. E a gafieira moderna? Opa, de novo, hein? Essa aqui, tá? O poeta cai no samba, aos amassos com a moça. Ela parece mais solta do que há minutos atrás, quando a viu primeiramente à porta da gafieira. Ela agora está inteira. Ele carece demais, o poeta troca as pernas aos embalos do machixe. Ela se mostra mais livre do que há décadas atrás, ora rodando na pista a melodia maneira. Ela que nunca
nunca foi freira. Ele se sente um rapaz quando o samba silencia as luas da madrugada. Ela dá seu telefone, ele 2 copos a mais, olha o que ele não faz. Ele a quer pra compromisso. Ela sai, a brasileira, e ao som da gafieira não se veem nunca mais. Dançam nesta sexta-feira, não se acham nunca mais. Troca o passo aos embalos do machixe. Ela se mostra mais livre do que há décadas atrás. Ora rodando na pista a melodia maneira. Ela que nunca foi freira, ele se sente um rapaz quando o samba silencia as ruas desacordadas. Ela dá seu telefone, ele 3 doses a mais, olha o que ele não traz. Ele a pede em casamento, se ela quer, não dá bandeira. No bem bom da gafieira não se veem nunca mais. Dançam nesta sexta-feira, não se acham nunca mais. Era para a vida inteira, não se encostam nunca mais. Pois é. Tinha um clarinetista, segundo um professor meu, que dizia, ele tocava bem, direitinho e tal, mas ele disse que no dia que a clarineta chiasse, rangesse, a clarineta tem um negócio assim, que seria o trastejar do violão, ele se mataria no dia seguinte, né? Ainda bem que a gente não toca clarineta, né? Então, é isto. Deixa eu ver se eu deixo esse violão de maneira que ele não caia e não quebre. É o seguinte, primeiro, contando o tempo a partir de agora, né? Pode ser? Bom, a primeira coisa é lembrar que o Damião de Góes se insere numa tradição de cronistas iniciada, como todos sabem, com Fernão Lopes no século XV. Então, no século XVI, além do Damião de Góes, há muitos outros. Rui de Pina, que ele viria a substituir, seria aquele que escreveria a Crônica de Dom Manuel. Enfim, Duarte Galvão, Fernão de Oliveira, estudado pelo professor. Diogo de Teve, que escreveu também sobre o segundo cerco de Dil, a fortaleza de Dil, assim como Damião escreveu, né? Bom, devo estar esquecendo um monte de nomes, mas é só para dizer que ele se insere numa tradição que vinha do século anterior e ele nasce no ano de 1502, no qual se podem destacar, trouxe as 2 biografias aqui para vocês saberem da existência delas, provavelmente já sabem, mas essa é de uma norte-americana chamada Elizabeth Hirsch, e que a publicou em 67 e que saiu 20 anos depois em Portugal, né? Esse livro aqui, Damião de Góes, no original Damião de Góes, Vida e Pensamento de um Humanista Português, né? Aqui na tradução portuguesa. E em 2002, nos 500 anos do Góes, Luiz Felipe Barreto publicou Damião de Góes, Os Caminhos de um Humanista, né? Se quiserem olhar e tal. E ainda trouxe são obras que são referências. Se alguém for estudar o século XVI e passar por Góes, pode se valer dessas obras. Esse é o catálogo de uma exposição chamada Humanista Português na Europa do Renascimento. Essa saiu pela Biblioteca Nacional, essa obra.
Então, o Luiz Felipe Barreto lembra que o percurso da cultura humanista em Portugal está profundamente correlacionado com o poder político e cultural do rei e do Estado. É a política cultural da coroa e da corte, com o jogo das suas opções, que marca os ritmos e as fases da difusão do humanismo nos séculos XV e XVI, da sua progressão cultural até a derrota institucional nos anos 1550 a 1555. Bom, se a gente diz que houve uma derrota do humanismo, que me valida a expressão usada por ele, Saraiva usa isso e mais adiante o Barreto também usará, seria necessário definir o que é humanismo, não é? Então, foi uma sugestão do professor, né, e acho que corretíssima. A gente tenta numa nota, mas que é a primeira nota do texto, né, definir sumariamente o que seria humanismo. Está lá, né? Então, o repertório das ideias humanistas, no sentido em que as entendemos aqui, incluirá a aceitação das diferenças culturais, particularmente as de crença religiosa, a percepção do humano como universal, isso é muito importante, não é? É definidor. Ou seja, do humano como qualidade que envolve todos os povos ou indivíduos. Não é? A defesa da paz, com a resolução negociada dos conflitos, a liberdade de consciência, a ela associada a racionalidade crítica, entre outros valores emergentes, sobretudo a partir do século XVI, valores que estiveram longe de constituir consenso naquele século ou nos seguintes. Em sentido mais específico, a palavra humanismo dá nome à tendência intelectual caracterizada pelo retorno aos textos filosóficos e literários greco-latinos, ao acervo da antiguidade, enfim, com o estudo das línguas clássicas, saber aplicado também à reedição dos textos bíblicos. Tá? Então, aqui é preciso já fazer uma distinção, porque se, como o Luiz Felipe Barreto aponta, você tem uma corrente humanista em luta pelo poder cultural nas impressoras, nas gráficas, né, nas oficinas gráficas, enfim, nas escolas, nas universidades, nas cortes, em luta com o saber escolástico, é interessante notar desde já que a nova escolástica, em Coimbra, em Évora, no final do século XVI e no início do século seguinte, conta com alguns pensadores que têm ideias similares ao dos humanistas erasmianos. Então é interessante dizer isso porque, de fato, o saber ligado à Igreja Católica esteve muito associado à Inquisição. Isso são fatos históricos. Né? É algo terrível, porque fez muitas vítimas, né? E condicionou a cultura portuguesa. No entanto, no interior desses mestres ligados à Igreja Católica, há também aqueles que não compactuaram com isso, que não tiveram a ver com isso. Né? Então isso se pode ler, por exemplo, numa obra de edição muito recente, chamada Escola Ibérica da Paz. Há um catálogo e há 2 volumes de texto dedicados a esses autores. São autores ainda monarquistas, como não poderia deixar de ser naquele tempo, mas que já admitiam, por exemplo, que a população destituísse o rei quando o rei se convertesse num tirano que afrontasse os direitos elementares das populações. Então, só para dizer, também acompanhando aqui recomendações do José Eduardo, que não é bom insistir numa polarização excessiva. Há uma polarização que emerge dos próprios fatos. Essa não é contornável. Mas no interior dessa polarização há nuances importantes que a gente deve marcar também. Tudo bem? Beleza? Olha, o ano de 1502 é um ano movimentado. Você tem a dimensão mercantil do Estado luso definindo-se aí, não é? Você tem o trânsito das especiarias
passou a haver um trânsito, isso foi inventado pelos portugueses. Né? Havia a rota do Levante, mediterrânea, mas parte dessa rota tinha que ser percorrida por terra. Então, o empenho em descobrir a rota das Índias era, de fato, o empenho em descobrir, digamos, metaforicamente, a América. Né? Porque você passa a ter uma rota apenas por mar, e daí o empenho do Estado luso em garantir o monopólio dessa rota. E garantiu de maneira muito agressiva também. Né? Essa rota envolvia, as pontas são Coxim, por exemplo, né? Mas não só Coxim, depois Calicut, Goa mesmo, um pouco mais adiante. Mas aqui em 1502 você tem Coxim na Índia, você tem Lisboa e você tem Antuérpia na Flandres. Então o destino final era Antuérpia, das especiarias, dos produtos que vinham lá da Ásia. E quem fazia essa mediação, quem ia buscar, ia levar até Flandres, de Flandres esses produtos eram distribuídos pela Europa, eram os portugueses. Né? Então você tem Lisboa como o porto intermediário entre esse local extremo remoto, que era a Índia, e Antuérpia, que era o principal distribuidor, pelo que eu entendi até aqui, dos produtos vindos da Ásia, certo? Isso enriqueceu o reino tremendamente, mas também esvaziou o reino. Por exemplo, muitos estudiosos apontam isso, né? Sobretudo no sul do país, as lavouras, o trabalho agrícola foi muito esvaziado. Né? Aí você tem mais tarde aquela famosa crítica à tradição econômica e política portuguesa, feita por Antero de Quental. É uma outra coisa que a gente pode tocar se der tempo, mas é importante aqui, por hora, marcar que esse ano de 1502 é também o ano em que Gil Vicente escreve e mostra a sua primeira peça, Monólogo do Vaqueiro, aliás, nos aposentos da rainha. Eu não chequei esse dado, mas muito provavelmente quem nascia naquele instante era Dom João III, né? No mesmo ano em que Góes nasceu em Alenquer. O fidalgo Damião de Góes vai trabalhar na corte já aos 9 anos de idade, né? Então ele cresce na corte, ele aprende latim, ele é educado ali. Bom, em 1502 também é o ano... Bom, no ano anterior começava a construção do Mosteiro dos Jerônimos, então a arquitetura, o teatro, a poesia estavam movimentados. 1516 é o momento do cancioneiro geral, não é? Bom, isso é só para dar um contexto, né? Em 1511, Erasmo publica o Elogio da Loucura e o menino Góes tem a essa altura 9 anos e passa a servir na corte. Tá? É só para dar um contexto do momento em que ele vem ao mundo, né? Tá certo? Bom, esse aqui é o trabalho até agora, né? São 60 páginas, 62 páginas. O nome é Damião de Góes, ou Humanismo Derrotado, como vocês podem ler ali. As ideias humanistas e iluministas em Portugal e no Brasil, séculos XVI e XVIII. Na verdade, eu pretendo ir até as vésperas da independência, até as primeiras décadas do século XIX. Então, um pouco do texto, né? Fiquem tranquilos, não vou tentar ler as 60 páginas aqui, não. Mas eu gostaria de ler um pouco do texto, algumas páginas da introdução, né? Não todas. Tem 9 páginas, eu leria 6 ou 7 aqui, saltando algumas coisas. Afinidades e coincidências eloquentes relacionam o pensamento do historiador Damião de Góes, que viveu de 1502 a 1574, a manifestações ocorridas nos 2 séculos posteriores. Suas ideias podem ser associadas à defesa dos índios escravizados no Maranhão e à sorte dos cristãos novos hostilizados em Portugal, feita por Antônio Vieira, assim como a aspectos da poesia Árcade, né, sobretudo a mais ligada à Inconfidência Mineira. Há um texto que durante muito tempo ficou sem que se soubesse quem era o autor, mas já há algumas décadas está estabelecido, que é mesmo Tomás Antônio Gonzaga, e estilisticamente, já assim na intuição, a gente percebe que é a cara do Gonzaga aquilo mesmo. É um texto de crítica acerba a um governador colonial, né? Então é um texto iluminista, assim, de maneira bastante característica, né?
Temas como legitimidade dos governos e liberdade religiosa circulam a partir de 500, mantendo-se em pauta nas fases subsequentes, polemicamente. A ideia de tolerância aparece no escritor holandês Erasmo, autor do Elogio da Loucura e mestre de Góis, ou em Gil Vicente, seu conterrâneo, no Sermão em Favor dos Cristãos Novos, em 1931, e em autos como o da Lusitânia, no ano seguinte, que defende um país em que etnias ou religiões diferentes convivam em harmonia, não é? O Erasmo está citado aqui como autor do Elogio da Loucura, é o texto mais óbvio, mais conhecido, mas o primeiro capítulo do trabalho é um exame não só do elogio, mas de dois textos menos conhecidos, que são A Guerra e Queixa da Paz, traduzidos por Guimarães Pinto e publicado em 99 pela 70, edições 70. E foi objeto da palestra que eu pude fazer. Então podem-se ver nesses autores e episódios, muito apartados no tempo e no espaço, por vezes, os componentes de uma tradição humanista em Portugal e no Brasil. Trata-se de linha sinuosa, ambivalente e às vezes paradoxal, que se estende do século XVI a fins do século XVIII, período de formação brasileira. Então eu acho que já está mais ou menos evidente, mas eu entendo que, sendo o Brasil um país que teve colonização portuguesa, e que, embora tenha diversas outras fontes, né, a formá-lo, é um país que foi, para o bem e para o mal, marcado por essa colonização. Então, ao tentar entender o Damião de Góis e aquilo que se possa chamar de tradição humanista também lá no Brasil, a gente está tentando entender certos traços do, por assim dizer, caráter social e político brasileiro. O que é o Brasil à luz dessa tradição, né? Então, a gente não procurou textos inéditos, coisas absolutamente novas. O que a gente procurou foi tentar perceber se há... Procurou, melhor dizendo, está procurando, porque não está terminado, não está longe ainda de terminar. Se há uma coerência nas ideias que partem aqui do século XVI, ligando textos muito apartados no tempo, mas filiados ideologicamente de alguma forma. Então você tem, por exemplo, esse texto do Gonzaga, lá na segunda metade do século XVIII, e que é aparentado, em certos aspectos, ao Elogio da Loucura, né? Do Erasmo, muito próximo do Góis, né? É aparentado ao Gil Vicente também, embora a gente não vá estudar o Gil Vicente particularmente aqui, né? Então a gente está tentando entender se esse repertório de que nós somos herdeiros guarda alguma coerência e de que maneira isso nos serve para iluminar o país ainda agora, né? Seria a ambição, seria mais ou menos essa. Então eu parto da constatação de que a corrente das ideias humanistas em Portugal encontra representante fidedigno na figura de Góis, não é? E a gente lembra que a própria vida de Damião é simbólica de evento histórico relevante, a derrota em Portugal daquela corrente humanista no confronto com a tendência autoritária institucionalizada na Inquisição, criada no país em 36. Seria interessante lembrar as fases da vida do Góis. Você tem aí de 1502 a 1522 a vida na corte. Em 23 ele vai trabalhar em Antuérpia, na Flandres, e fica lá até 32, que é quando ele publica seu primeiro livro, uma coletânea chamada Deplorácio, Deplorácio é da Lapônia, chamada Embaixada do Grande Imperador das Índias, Preste João, ou Precioso João. Ou seja, é uma coletânea dedicada à religiosidade etíope. E a gente já vai ver, se der tempo, não é nem se der tempo, se não der tempo a gente corta outras coisas. Mas a gente já vai ver a importância dessa coletânea, e ele volta ao assunto em 1540 com a Fides, mais importante, Fé, Religião e Costumes dos Etíopes, que é um texto mais importante porque mais maduro, não é? É uma coletânea também, mas aí ele tem uma participação de autor maior, né? E há um depoimento de um sábio etíope chamado Zagazabo, e é muito interessante porque é uma maneira de o Góis dizer: relativizemos os costumes e nos dirijamos,
Vamos nos dedicar ao que há de essencial na doutrina cristã. É basicamente isso que ele vai falar a certa altura, né? Mas enfim, em 32 ele publica esse livro. Em 33, ele que viria trabalhar na Casa da Índia em Portugal, acaba sendo preterido. Quem assume o cargo é João de Barros, um colega seu de corte, não é? E isso porque Góes, a essa altura, já tinha uma certa imagem de alguém que não era exatamente ortodoxo. É possível que isso tenha sido a causa. Mas a coroa interessava que Góes continuasse na Europa, dando informações sobre a dissidência luterana e tudo isso. Ele fez isso muito bem. E ele, então, fica na Europa, mas pede licença a Dom João III para estudar. Então ele continua como um informante informal, mas ele vai estudar em Pádua, em 34. Antes ele passa 5 meses em casa de Erasmo, em Friburgo, né, no sul da Alemanha, e lá ele vê as edições que Erasmo vinha fazendo do Eclesiastes e do Cícero, edições ou revisões do texto, né? Eu imagino que ali ele tenha tido a ideia de traduzir essas duas obras para o português, coisa que ele fará nesse período em Pádua, entre 34 e 38, o Eclesiastes e da Velhice do Cícero, ambos textos impressos em Veneza, que é próximo de Pádua, não é? Mas, curiosamente, como não era possível que se... Na verdade, eu estou parafraseando, eu não vou me ater muito aqui não, porque eu sinto que vai ficar muito pesado se eu ficar lendo. Eu prefiro resumir aqui os argumentos. Então, em 34 ele vai para Pádua, depois de 5 meses em casa de Erasmo, e nesse período em Pádua ele estuda com humanista, ele estuda latim, grego, tudo se estudava em artes, né? Filosofia, lógica e tudo que há em torno, retórica, gramática. Imprime em 38 esses dois textos. Curiosamente, ele nunca divulgou o Eclesiastes, porque era proibido traduzir a Bíblia. Não é? A lei dizia que só se podia ler ali a Bíblia nos países católicos na Vulgata latina. E é muito curioso isso, né? Porque quem é que do vulgo, como se diria então, lia latim? Não é? Você tinha um poder do conhecimento aí nas mãos do clero, daquele que é letrado em latim, né? que estudou latim. Isso já é um dado curioso do Góes, né? Ele é, digamos que ele é rebelde, né? Ele é malcriado, ele se arvora a traduzir o Eclesiastes e o publica, mas não imprime, mas nunca o divulga. Tanto é tão curioso isso que esse biógrafo, em 2002, ainda não podia citar, porque o Eclesiastes é divulgado em 2002, ele é descoberto em 2000 em Oxford, e um professor chamado Thomas Earle, né, se bem pronuncio, mais ou menos isso, E-A-R-L-E, descobre lá o Eclesiastes, né, e divulga. Então é muito curioso. O Cícero não, o Cícero era conhecido, né, mas esse texto só surgiu recentemente, né. Ele traduz essas duas obras. Depois, em 39, ele, vivendo na Europa ainda, tendo passado por diversos países, inclusive a Alemanha, já em 31 ele se encontra com Lutero, não é? E o que acontece é que valeria a pena voltar nesse parágrafo aqui. Que em 39, então, ele vai se dedicar a relatar o cerco de Dio que ocorrera em 38. Veja como tudo é muito ágil. O cerco é de 38, se encerra em novembro, se não estou enganado. Esse primeiro cerco são 2 meses apenas, de setembro a novembro. Em 39 ele já está publicando, né? E no ano anterior, já em 38, Diogo de Teve publica a sua versão do episódio, né? Depois você tem o segundo cerco, e ele vai publicar em 49, 10 anos depois, o relato do segundo cerco, a Dio, possessão
portuguesa na Índia, não é? No primeiro caso, os turcos atacaram a procissão e, no segundo caso, os indianos, auxiliados pelos turcos, atacaram a procissão. Eu queria só marcar, já que é um momento assim de síntese, eu não posso me alongar muito, eu queria marcar a Fides e os relatos dos dois cercos como os polos de tensão no interior da obra do Damião. No primeiro caso, o humanista, né, no sentido erasiano da tolerância, da cristandade universal, não é? Ele procede assim não só em relação aos etíopes, mas em relação aos lapões também. No segundo caso, digamos, o repórter a serviço da expansão colonial. Então, não há nenhuma piedade em relação aos turcos ou indianos, que eram ali considerados e eram de fato inimigos, assim como não havia dos turcos com relação aos portugueses. A diferença é que os turcos não, mas em relação aos indianos é que os portugueses foram para lá e invadiram aquele território, né? Não foi o contrário, né? Mas Góes não, nesse caso não considera. Há um momento em que, respondendo a um italiano que criticara Portugal por monopolizar a rota do Cabo, né, essa rota por mar, ele diz algo que nós devemos exterminar a raça dos infiéis, turcos e árabes, e depois pacificamente pregar a lei santa. É o contrário do que ele diz quando se refere aos etíopes. O que é que eu estou dizendo? Passou-se. Oi? Passou-se. Não entendi. É uma expressão... Nós em Portugal... Pensou-se. Passou-se. Passou-se. Só que uma pessoa que Exagerou. passa é que de vez em quando tem assim umas tiradas irracionais. É uma brincadeira. Não, pois é, o que acontece é que ele circunscrevia, é uma expressão do Alfredo Bose muito boa, a universalização do humano estava circunscrita ao universo cristão e circunscrita ainda pelos interesses do Estado luso, mercantis, coloniais, né? Então, é aí que eu meto a minha colher, quer dizer, o humanismo do Góes, isso mais adiante acontecerá noutros autores, é um humanismo ambivalente, né? Não é um humanismo erasmiano, que por ser talvez o primeiro escritor profissional, o primeiro homem que viveu de literatura, viveu de livros, da venda dos seus livros, talvez tenha sido Erasmo. Não li isso em lugar nenhum, não pesquisei, não apurei isso, mas é espantoso que quando a imprensa tinha apenas 50 anos de idade, em 1500, quando ele publica os Adágios, ele tenha tirado milhares de exemplares dos Adágios, como o Elogio da Loucura também foi vendido aos milhares. Então, Erasmo tinha independência, coisa que Góes não tinha, Vieira não teve inteiramente também. Mais adiante, os inconfidentes também estavam de algum modo associados às elites. Então, essa universalização do humano não se dá senão em condições nas quais o agente, o pensador, o escritor, o intelectual tem a liberdade de fato conquistada ou concedida, não é? Eu até vejo no Vieira, assim convém aqui do professor, uma espécie de simétrico do Góes. No caso do Góes, você tem a fé, a religião e costumes dos etíopes como que termina com um lamento pelos povos da Lapônia, que os lapões também o preocupavam, lá na Norte Europa gelado, né? E você tem o grande cronista da expansão. No Vieira, o que se pode contrapor aí, se pode pôr em contraponto, seria o Vieira dos Sermões e o Vieira das Cartas. Estou simplificando, tudo isso vai ser melhor apurado. Nos sermões, era um intelectual que tinha liberdade para dizer o que pensava. Eu creio que ele tivesse sido sincero, por exemplo, nos sermões, em que comparou o sofrimento dos escravos ao dos índios, né? Mas quando se tratava de recomendar
atitudes práticas, pragmáticas ao governo da metrópole, ele simplesmente dizia, olha, sem Angola não há escravos e sem escravos não há Brasil. É inviável economicamente. Ele disse isso mais de uma vez. Né? Então, você veja aí, quer dizer, a situação limita essa universalização do humano que é o ideal dos humanistas desde Erasmo ou talvez desde antes. E é ideal também de alguns dos intelectuais filiados à Igreja Católica, mestres em Coimbra, mas que não tinham uma participação direta no curso das coisas do ponto de vista político. Então há esses imbricamentos todos. Eu tenho um intelectual dando aulas em Coimbra, o espanhol Francisco Soares, não é? E dizendo que escravizar é algo imoral, que os povos tinham direito ao seu território, e ele diz isso de cátedra. Ninguém o prendeu. Eu até agora ainda sinto espanto diante desses intelectuais que foram muito assertivos na defesa dessas ideias e atuando num Portugal e numa Espanha inquisitoriais, não é? Só para marcar de novo esse contraponto, quer dizer, é o contraponto do contraponto, né? Mas olha, gente, Góes tem 15 obras, se contarmos as 3 músicas que ele também compôs, que nos chegaram, né? São peças corais. São 2 obras dedicadas aos etíopes, com breves páginas ao final dedicadas aos lapões também, em que ele defende que todos os povos têm o direito a ser cristianizados e a participar dessa república cristã. Você tem os 2 textos traduzidos, né, Eclesiastes, um livro bíblico, e da Velhice, um livro da tradição clássica, ou seja, ele estava aí cumprindo aquela pauta humanista de trabalhar com os clássicos e com a Bíblia, né? Você tem ainda os 2 relatos de Gil, você tem as 2 crônicas, eu vou estudar a crônica de Dom Manuel aqui, destacar passagens, são 850 páginas na edição que eu li. É uma obra assim monumental, mas a gente pode tentar mapeá-la dizendo que ali há 3 relatos fundamentais. O relato de elogio dos nobres, o relato digamos, etnográfico, falando como viviam os índios no Brasil, como são os indianos, e ainda os relatos de guerra, né? Há um momento em que ele conta da tomada de uma cidade indiana chamada Brava, por Tristão da Cunha. Normalmente, depois da conquista, guerra feita e vencida, o capitão liberava o saque, autorizava o saque. Era a remuneração dos soldados, que ganhavam muito pouquinho, mas faziam dinheiro saqueando. Autorizar o saque é autorizar tudo. Violência de toda espécie. Mas até Tristão da Cunha ficou impressionado com o ponto a que chegaram aqueles soldados e mandou parar. Disse, opa, aí é demais. Bom, as cidades indianas eram muito ricas, era uma cultura muito sofisticada. Imaginar que era uma cultura atrasada não é correto, né? Acho eu. Então, para tirar as pulseiras de ouro, de outros metais preciosos, e os brincos, que eram pedras, os soldados, no lufa-lufa, pressurosos para ter aquilo, cortaram as mãos das mulheres e as orelhas, para arrancar os brincos ainda sujos de sangue, né? Claro, né? Tristão da Cunha mandou parar. Nesse momento, na crônica, diz Góes, um exagero,
exagero não é a palavra que ele usa, seria uma palavra pequena para isso, mas um excesso que podia ter sido evitado. Não é? E nesse momento, é um dos raros momentos em que ele diz, opa, aí nem para mim não dá. Mas é guerra, né, gente? É guerra quando os turcos, quando os indianos atacaram feitorias portuguesas, não sobrava ninguém, nem criança, nada, né? Então é essa irracionalidade das guerras que os humanistas, a exemplo de Erasmo e outras figuras, né? O Erasmo é a figura mais proeminente, acusaram como algo que deveria ser banido da história da espécie, não é? Mas enfim, o que eu queria destacar então bom, são 15 obras, você tem aqui eu posso me valer aqui das minhas notas, porque assim, de cor a gente vai... Mas as obras são essas aqui, olha só. São as... Eu tenho poucos minutos aqui, vou tentar... Não vou nem corrigir isso aqui, vou só... Vamos ver aqui. A obra de Damião de Góes envolve trabalhos de historiador, ensaísta, tradutor e músico. Integram-na 2 volumes dedicados aos etíopes, acrescentados de palavras breves sobre os lapões, 32 e 40. Traduções do Eclesiastes e do ensaio ciceroniano sobre a velhice, impressas em 38. As narrativas do primeiro e do segundo cercos da cidade indiana de Dil, 39 e 49, Hispânia, que é uma resposta ao Minster, um intelectual que tinha depreciado a Península Ibérica, dizendo que os ibéricos eram preguiçosos e as terras eram sáfaras, aqui não se plantava, em se plantando nada dava. E o Góes ficou indignado e escreveu uma resposta em que ele deprecia os alemães. Nada de novo. Atualmente na União Europeia, aquele nosso holandês que foi presidente do Eurogrupo também disse quase o mesmo. É mesmo? Agora ainda continua a ser esse mesmo paradigma, a chave de leitura da parte dos nórdicos. Mas então a resposta tem que vir no mesmo tom do Góes, porque o Góes mandou a... Claro. Mandou... Nós também os portugueses responderam ao holandês. É isso que eu estou dizendo aqui. Sabe como é que os portugueses responderam ao holandês? O presidente do Eurogrupo começou a dizer que os povos do Sul só queriam copos, mulheres e que eram preguiçosos. Isso é a mesma coisa. A resposta portuguesa foi colocou lá o Ministro das Finanças português a substituí-lo. Um ano depois. Silenciosamente. Eu podia dizer para ele, se vocês não gostam de mulheres, o problema é de vocês. Mas respondemos também um bocadinho nesse sentido. Então, a obra de Damião envolve esses trabalhos nessas 4 áreas, né? O historiador, o ensaísta, o tradutor e o músico. Então, além disso, aí parei aqui na Espanha, seguindo, você tem ainda... Você tem a descrição da cidade de Lisboa, né? As 2 crônicas e as 3 músicas. Eu não estou considerando uma obra que é manuscrita, que se chama Livro de Linhagens, que está na Torre do Tombo, seria a 16ª obra, né? E não estou considerando aqui reedições coletâneas. São 15 obras, excluída a obra que não foi impressa. Tudo foi impresso, inclusive as músicas, foi tudo impresso e publicado, né? Bom, então eu queria dizer o seguinte, só para fechar, então, para fazer essa contraposição da fé, da defesa da fé etíope, que é um catolicismo com laivos judaicos, porque a raiz era essa, e por isso rejeitado, né, pela ortodoxia. Então é muito curioso quando ele diz, olha, o importante não é isso, e ele diz por meio do Zagazabo. O biógrafo duvida que essa figura do Zagazabo seja assim, inteiramente real, acha que foi um pouco ficcionada pelo Góes, assim, nas palavras, né? Naquilo que tenha dito. Mas eu não sei, é uma especulação, isso não dá para afirmar. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, olha que interessante isso aqui. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos,
E é basicamente essa contraposição entre o pão literal e o pão que seria o pão espiritual, não é? É isso de não levar o texto bíblico ao pé da letra, mas mergulhar em regiões que estão abaixo da letra, que estão além da letra. Bom, a passagem é a seguinte: o apóstolo Pedro teria tido uma visão pela qual desciam do céu, como num imenso lençol, são palavras minhas, tá? Desciam do céu animais de toda espécie, e uma voz o exortava a comer da carne desses animais. Ele recusa a oferta em razão das interdições alimentares a que os judeus tinham de obedecer. A voz então o repreende, dizendo que não se pode chamar de impuro o que foi purificado por Deus. Aí já entre aspas, o que foi purificado por Deus. Mais adiante, em outra situação, Pedro dispõe que toda uma família, a de Cornélio, seja batizada, e os demais apóstolos então o criticam por ter transmitido a palavra de Deus e o batismo a não-judeus, homens incircuncidados, e por ter estado à mesa com eles. O apóstolo então lhes conta a visão que o visitou. Seus companheiros se acalmam e concluem que os animais impuros figuravam os gentios, os não-judeus, a quem se pode comer, ou seja, a quem se pode falar, para quem se pode pregar, não é? Com quem se pode ter contato, nada é impuro, a quem os apóstolos também devem levar a palavra cristã. É a interpretação de Zagazabo, nós na Etiópia explicamos-la assim, palavras dele, para a simbologia dessa passagem bíblica. Então, o Luiz Felipe, e eu concordo com ele, vai dizer o seguinte: Góes estava defendendo uma leitura mais ampla, em chave mais ampla do texto bíblico, e se faz essa leitura, pouco importam que se guarde ou não o sábado, pouco importa se conservam ou não livros judaicos. Os judeus também são irmãos dos cristãos. Ele estava defendendo um catolicismo mais largo, alargado, contra a ortodoxia. A censura inquisitorial percebeu e proibiu o livro no ano seguinte ao da sua publicação. Fides foi proibida de circular em Portugal em 41, não é? E o outro lado do Góes é esse aqui. Apenas para que fique claro também que eu estou me atendo muito à letra, muito àquilo que está dito lá, entendeu? Estou procurando raciocinar a partir das coisas que é o treino que nós temos em literatura, né, em crítica literária. Você fala a partir da letra do texto, não é? Ainda que nem sempre se deva lê-la literalmente. Aqui está a passagem do relato do cerco de Dio, é a nota 41. Só um momentinho. Eu tenho isso aqui. Pronto. Preciso ficar procurando ali, mas aqui seria bom ficar ali para vocês poderem, se quiserem, ver também. Eu tenho aqui a numeração na cabeça, 41. Então... Só mais um momento de paciência, por favor. Vejam o que ele diz, não é no relato do cerco, não, minto. É na resposta a Paulo Jóvio. Paulo Jóvio escreveu muito tendenciosamente uma crítica, em que ele tinha razão em parte, mas a intenção era criticar Portugal porque ele falava em nome de Veneza, né? Que eram os grandes comerciantes da Rota do Levante, por oposição aos portugueses da Rota do Cabo. Então o Jóvio faz uma série de críticas, diz até que os portugueses estavam vendendo pimenta estragada, a pimenta passava e eles continuavam a vendê-la. Então, mas para que a gente tenha uma ideia do que é a expansão colonial e o relato que Góes faz dessa expansão, o próprio Góes nos fornece listas de cidades ou localidades ocupadas quando havia... O próprio Góes nos fornece listas de cidades ou localidades ocupadas quando havia negociação ou atacadas quando os donos do lugar não aceitavam a presença dos lusos ou não queriam comerciar com eles.
Na breve contestação a Paulo Jóvio, publicado no volume que relata o primeiro cerco de Dila. Quanto ao norte da África, aspas, submetemos em muitas batalhas os reis de Fez e da Mauritânia e conquistamos Tânger, Arzila, Alcácer, Tetuão, Safim, Castelo Real, Azamor, Tite e Mazagão, patrimônios daqueles reis e outras praças que foram destruídas até as raízes. Isso é vantagem, ele conta como qualidade. Não houve ganho para a coroa, diz ele, salvo de afirmar a fé cristã. Noutras áreas africanas, onde os portugueses tiveram também como aliados, foi o caso na Etiópia, vamos vê-los, aspas, nos reinos de Sofala, Benamataxa, Moçambique, Quilua, Mombaça, Melinde e noutros, e na ilha de São Lourenço, e até ao Golfo Arábico, e nas imensas praias austrais do Brasil, onde agora temos muitas colônias. Fecha aspas, a longa lista de localidades no Oriente pode ser substituída por esta síntese, aspas, e não falemos já no modo como os nossos, percorrendo muitas vezes o Golfo Arábico, chegaram até Suez, devastaram quase todas as cidades do seu litoral e queimaram os templos dos maometanos, o que não se faz, sem dúvida, sem enormes custos, grande perda de homens e quase nenhum lucro. É possível acreditar que se fazia tudo isso sem lucro? É difícil, mas ele está afirmando aqui. Não é? Então, há esses, é como se fosse um Janus, né? Damião de Góes tem essas duas faces. Né? Essa face pragmática, que às vezes o torna pouco sensível ao sofrimento dos povos que eram inimigos dos lusos naquele momento, e uma face extraordinariamente generosa que o faz correr riscos junto à Inquisição para defender o catolicismo etíope, para defender a inclusão dos lapões no universo cristão e, enfim, a dilatação da cristandade. Né? Eu creio que esse caráter ambivalente que aparece no Góes aparecerá em outros autores, e a nossa ideia é ir até, além do Tomás Antônio Gonzaga, a Sousa Caldas, Hipólito José da Costa e a figura trágica, belamente trágica, de Frei Caneca, já em 1817, na Confederação do Equador. Muito obrigado e espero as perguntinhas ou as críticas, por favor.